Antes de começarmos o episódio de hoje, uma breve atualização. Na época em que o conteúdo foi gravado, a Beatriz atuava como líder de equipe de gerenciamento de projetos corporativos na CBRE. Como parte de uma integração global iniciada em 2024, a área de gerenciamento de projetos da CBRE uniu-se à Turning Thousand e passou a observar uma única marca, movimento que se consolidou em janeiro de 2026. Com essa mudança, a Beatriz agora ocupa a posição de Associate Director na área de Occupier and Retail, mantendo sua liderança em interiores corporativos dentro de uma nova estrutura. Embora os nomes tenham mudado, o conhecimento compartilhado neste papo continua extremamente relevante. Aproveitem o episódio. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Espaços que Inspiram. Eu sou Pierina Piemonte, fundadora da NUC Arquitetura, e estamos aqui com o patrocínio da FK. Hoje vamos falar de um assunto super importante e interessante aí para os projetos de arquitetura corporativa, que é o gerenciamento de projetos. Eu estou aqui com a minha convidada, que é a Beatriz. A Bia, ela é arquiteta formada pela USP, ela é a líder de projetos corporativos na CBRE. Bia, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Irina, obrigada a vocês pelo convite, fiquei super feliz. Apesar da gente se encontrar bastante, é difícil ter uma circunstância assim pra gente conversar, né, e trocar ideias. Né? Uhum. Legal. Bia, me conta um pouquinho da tua trajetória, como é que você foi parar em gerenciamento de projetos e conta pra gente o que é gerenciamento de projetos. Tá. Bom, eu me formei em 2010 e já trabalhava com obras, assim, sempre foi o que me interessou mais, assim, nunca fui muito de arquitetura de projetos, criação. E aí, depois que eu me formei, tinha conhecidos e consegui uma vaga para trabalhar como residente de obras corporativas. E quando a gente fala obras de interiores corporativos, né, para quem está de fora, assim, parece que a gente está falando de decoração, né, quando a gente conhece interiores residenciais e a gente leva um pouco essa ideia. Mas os interiores corporativos tem muito mais, né? A gente tem um monte de sistemas, é toda uma construção dentro de outra construção, né? Eu falo que é quase uma guerra, né? Uma obra corporativa, tem tanta gente trabalhando, tanta tecnologia, sistema embarcado, que Exato. Quem não está na área não tem noção, né? E aí, apesar da gente chamar de interiores, então a gente faz obras de ar-condicionado, obras de sistemas tanto de segurança como elétrica, a parte de dados. Então, assim, tem todo um universo, né, que é desconhecido para a maioria. Então, quando eu entrei também nesse mundo, passei a conhecer muito disso, assim, né, do que é a complexidade de uma obra de interiores quando a gente fala de grandes escritórios e empresas e tudo mais. E aí eu fiquei mais ou menos 4 anos trabalhando como residente de obra e eu gosto bastante disso, assim, gostava bastante do que eu fazia. Mas eu também tinha um pouco a vontade de melhorar meu estilo de vida, assim, porque para quem não sabe, essas obras a gente trabalha durante a noite, né, porque tem que ser fora do horário comercial, fim de semana, é um ritmo intenso, né? Poucas folgas e tal, e aí até um determinado momento da vida a gente encara bem, né? Você vai, vira, continua saindo com os amigos e tal, mas chega uma hora que você fala, se eu não tomar uma decisão agora, eu provavelmente vou continuar fazendo isso o resto da vida, né? E aí a conta vai ficando mais cara, né? E aí eu comecei a procurar dentro dessa minha experiência, né? Desses 4 anos vivendo obra corporativa, onde eu poderia utilizar esse conhecimento, mas com uma perspectiva diferente, que não fosse ali no chão de obra, né? E aí surgiu essa oportunidade de ir para a CBRE. Também era, assim, algumas obras que eu fiz como construtora, eu tive gerenciadoras. Uhum. Mas eu confesso que ainda assim eu não tinha o conhecimento total do escopo de trabalho desse gerenciador, né? Porque essa esfera com a obra é uma pequena parte do que é o escopo de gerenciamento. E aí, aproveitando então para explicar um pouco mais linhas gerais do que a gente faz, porque aí eu falo gerente de projetos, mas a gente não faz arquitetura como vocês fazem e a gente também não faz a obra. Então, o nosso papel é um papel estratégico de representar o cliente para ajudar a coordenar todas as frentes que tem que acontecer para esse novo escritório, para essa reforma, para esse espaço acontecer. Então, a gente ajuda ele a entender o tempo que ele precisa para isso. Então, assim, quanto tempo você precisa, que informações você já tem, quais vão ser as pessoas que você precisa contratar, as empresas, você vai precisar de um parceiro disso, daquilo, como que você trabalha hoje. Então, a gente tem um trabalho grande de planejamento junto do cliente para entender o que ele precisa e como a gente vai configurar esse projeto. Então, a gente vai começar, então tá bom, vamos começar conhecendo as arquiteturas que tem no mercado, você vai
fazer entrevistas, vai conhecer, escolher quem mais se enquadra no seu projeto, e assim vai. Então, é um trabalho de representar o cliente. A gente não vai tomar nenhuma decisão em nome dele, mas a gente vai ajudar ele a tomar todas as decisões que ele tem que tomar e talvez até mais importante no momento que ele tem que tomar, né? Porque é isso que o nosso conhecimento técnico agrega no projeto, que é, eu só faço isso, né? Então, cada empresa é especializada naquilo que faz. Então, se é uma empresa de telecomunicações, ela entende de telecomunicações, não de obras, né? Então, é isso que a gente se propõe a fazer, sentar do lado da mesa do cliente para ajudar a dialogar com essas partes. Porque daí eu sei quanto que custa, quanto tempo demora para fazer. Eu consigo argumentar em nome dele nessas discussões, inclusive discussões mais técnicas, né? Quando a gente entra em discussão de projeto técnico, a gente não é especialista nessas disciplinas, mas a gente debate isso em todos os projetos, né? Então, a gente tem o conhecimento de formação e de vivência disso em todos os nossos projetos. Acho que é um papel desconhecido ainda para muita gente, né? E eu acho que até para quem, por exemplo, para arquitetura, é um caminho que é desconhecido, né? Assim, Exato. É uma coisa que ninguém conhece que existe, assim, não ninguém, né? Mas é muito pouco conhecido que é um braço também de um trabalho de arquitetura, né? É um mercado profissional a ser explorado pelos arquitetos, né? Até Exato. porque, como a gente estava falando, para você fazer uma gestão de um projeto de arquitetura, praticamente tem que ser um arquiteto, né? Acho que a gente convive, acho que 99% ou 100%, pelo menos a maioria dos gerenciadores que eu conheço, são arquitetos, né? Porque você tem que ter esse conhecimento e essa habilidade também para lidar com todos esses times, né? Que vão estar embarcados no projeto. E uma coisa que eu acho que é legal, Pirina, é que a gente, assim, eu tô já há 11 anos, né? Trabalhando na CBRE. E hoje eu já... como eu já tenho uma equipe e tudo mais, eu participo também um pouco de procurar novos funcionários, entrevistar quando a gente tem que contratar. E é muito interessante porque eu acho que é um perfil bem específico. Mas a gente acha bastante gente da arquitetura que não sabia que era, sabe, que tinha esse seu talento. Assim, esse sabe? talento. E é realmente um perfil de você ter uma visão de todo, você conseguir antecipar riscos. É muito diferente de você ser criativo, que não é o nosso negócio, entendeu? Então, a gente ainda assim, quando fala de arquitetura, pensa muito nisso, né? Pensa em criatividade, na beleza, no espaço e tal. Mas tem esse lado que é mais de gestão, é você ter uma visão do todo, conseguir... Eu tenho falado muito sobre isso, né? Em vários outros ambientes onde eu tenho frequentado, desde a academia, a Asbeia, o CAL, que a gente tem que tirar esse estigma que o arquiteto só trabalha com criação. Tem muitas outras áreas onde o arquiteto pode e deve atuar. E às vezes você tem um talento para ser gestor, você não vai ser criativo. E também o criativo não vai ser gestor, mas ambos são super importantes. Então, acho que é muito legal saber disso. E, inclusive, queria que você contasse um pouco sobre a CBRE e sobre essa carreira também, porque é uma multinacional que a gente está falando, né? Essa cultura do gerenciamento, ela ainda existe muito mais fora do Brasil do que aqui. Não é comum conhecer essa área. A CBRE é uma empresa internacional, né? Eles já estão há muitos anos. Aqui no Brasil tem um pouco menos de 20 anos que tem a parte de gerenciamento de projetos, mas a CBRE, como empresa, já está aqui há 45 anos. Aí, para dar um pouco mais no panorama geral, as pessoas normalmente veem a CBRE nos prédios, né? Que é o que a gente, assim, é o maior... É o que tem mais visibilidade, que é a parte que lida com as transações. Então, vai representar proprietários de prédio, vai ajudar na locação de novos espaços, ou mesmo... A gente está falando bastante do corporativo, que é bastante a nossa vivência, mas também em outras áreas industriais, enfim, isso não se restringe ao corporativo. Mas é a área mais conhecida da CBRE. Mas o que eles têm como princípio assim, é que a CBRE pode atender o cliente em qualquer momento do ciclo do imóvel. Então, se ele está procurando um terreno para construir, se ele está construindo, se ele é um proprietário que quer alugar espaços. E até quando a gente está falando de implantar... Então, assim, normalmente nessa nossa dinâmica, a gente está falando de um locatário fazendo uma obra dentro do imóvel de um proprietário para ocupar aquilo por 5, 10 anos, quanto for o contrato que ele estiver negociando. E depois ele vai operar. Então, a CBRE também
além da nossa parte, que é essa parte da implantação, tem também uma área para acompanhar a operação, facilities, né? Enfim. Então, o partido é que seja esse atendimento completo. Da perspectiva de gerenciamento de projetos, o que é legal de estar inserido numa estrutura assim, é que a gente acaba tendo muita interface com os clientes antecipadamente, né? Porque se a gente fizesse só o que a gente faz, eu ficaria sabendo dos projetos quando eles já existem. E hoje, em colaboração com as outras áreas que acabam representando o cliente quando está procurando o imóvel, ou até quando está entendendo o que ele precisa, a gente dá esse suporte e acaba tendo uma visibilidade até maior do que vão ser os projetos. Antecipando, né? Às vezes a gente até participa de iniciativas que a gente acaba não sendo contratado para gerenciar, mas acaba sendo também conhecimento que a gente troca, visão de mercado. Suporte, né, para o cliente, para a área de comercialização. Sim, né? A gente tem bastante interação. Assim, isso foi uma coisa que acho que a gente desenvolveu mais, talvez nos últimos 5, talvez 8 anos, assim. Antes disso, as coisas estavam muito apartadas. E eu acho que isso melhorou muito a forma como as outras áreas também atendem o cliente, né? Conseguem propor um produto muito mais palpável ali pra gente, por exemplo, como que eu ocupo esse espaço? Então, assim, discutir test fit, discutir qual é a ocupação que dá para ter numa determinada laje, né? Então, a gente acaba tendo uma empresa muito grande, com muitas áreas, e a gente trabalha especificamente nessa parte da, vamos dizer, implantação, reformas e etc. Temos outras áreas como industrial, logístico, etc., mas eu especificamente fico com o pessoal que faz. E Bia, qual que é o momento assim que o empresário, a empresa tem que começar a pensar em contratar um gerenciamento de projetos? Uma boa pergunta. A gente tem um gráficozinho assim, que é quando a gente vai, né, fazer a nossa apresentação e tudo mais, que a gente diz que quanto antes a gente entrar, mais a gente gera valor. E valor pode ser financeiro ou não, né? Mas a gente gera valor para uma discussão. Porque se eu consigo, por exemplo, ser embarcado, clientes com essa visão estratégica de gerenciamento de projetos, muitas vezes contratam a gente para fazer uma análise preliminar de budget, né, de orçamento, ou seja, quanto que eu preciso, assim, tô vendo, vai vencer o meu contrato, sei lá, daqui 1 ano, eu tô pensando se eu vou mudar, então me ajuda a entender se eu for sair, o que eu preciso fazer? Pode ser até 1 ano antes, então. Pode ser. Porque aí, não que eu vou ficar trabalhando esse ano todo, mas eu posso ajudar esse cliente a formatar essa visão. Do tipo, olha, vai fazer... o que você pretende ter daqui 1 ano, ou o seu crescimento nos próximos anos. Então, até uma prévia de um space planning. Não porque a gente vá, de novo, desenhar projeto, mas para ajudar, transformar números e ideias numa questão palpável, de área, de o que ele precisa pensar. E até de investimento, que é normalmente, essas empresas, para ela chegar num ponto em que ela vai começar um projeto, ela já trabalhou muito antes para entender o que ela precisa ter de dinheiro, né? Toda essa movimentação que vai acontecer. Então, muitas vezes a gente pode entrar bem antes para ajudar nesse planejamento, nessa visão, o que eles chamam de business case, né? Do projeto. Quanto assim, muitas vezes a gente entra na seleção dos prédios, então a gente vende algumas horas para acompanhar essas visitorias, opinar sobre a infraestrutura do prédio, porque às vezes é isso, assim, às vezes fala assim, você tem uma operação super técnica, você precisa de determinados itens no prédio para onde você vai, ou pode ser mais fácil para você e mais barato se você escolher um prédio que tem determinadas características. Então, aí também podemos entrar nessa esfera. O que acaba acontecendo é que muitos dos nossos projetos a gente entra assim, um pouco antes do projeto, assim, já tem muita coisa pensada e a gente entra um pouco antes do projeto começar. E aí eu vou só aproveitar para falar, situar um pouco, assim, que eu lidero a equipe que faz, a gente chama projetos variáveis, que significa aquele cliente que, assim, eu tenho um projeto, eu contrato a CBRE, ela me ajuda a fazer esse projeto e depois acabou o projeto e a gente segue. Pode ser que daqui 5 anos eu queira fazer uma reforma, volto. Mas a gente também tem equipes que são alocadas em clientes, que são clientes que têm demandas constantes. Então, justifica que eles tenham sempre a gente lá. E é importante citar isso, porque aí, nesse tipo de cliente, aí sim, a gente acompanha todas as discussões o tempo todo. Então, a gente está sempre planejando, avaliando o que está sendo feito, ou o que deve ser feito, como que está essa ocupação. A gente precisa aumentar, precisa diminuir, a gente precisa discutir modelo de ocupação do espaço para tornar ele mais eficiente, né? Então, a gente também tem uma abordagem que a gente acompanha
numa constante o cliente, né? E aí isso também muda um pouquinho a característica de como a gente atua. Do serviço, né? E aí, me conta um pouquinho, o cliente te contratou, no momento ideal, já decidiu o que vai fazer. Como é que é o fluxo de trabalho de vocês? Como é que funciona? Bom, primeiro a gente vai ajudar, né, a organizar quem vão ser os players que vão participar. Não que no dia 1 a gente saiba exatamente todos os contratos que vão existir, mas a gente tem uma ideia. E aí é importante até falar que assim, muitas coisas influenciam no nosso trabalho, não só o conhecimento que a gente tem do mercado, da execução, da parte técnica. Mas, por exemplo, como funciona o sistema para o cliente contratar um fornecedor? Tem clientes que ele precisa cadastrar, ele precisa de autorização global. E aí isso tem uma série de etapas que tornam o processo de trazer um novo fornecedor complicado. Só aí, assim, primeira pergunta, né? Só aí isso já mudou todo o meu planejamento. Porque aí eu posso escolher contratar menos pessoas, colocar mais escopo abaixo de alguns parceiros estratégicos para a gente diminuir o impacto dessas burocracias no processo. Porque muitas vezes, né, como a gente está falando de empresas, é o velho tempo é dinheiro, né? Porque quando eles estão, principalmente quando a gente está falando de um projeto de relocalização, significa que ele tem um custo duplicado. Então, ele tem onde ele está operando e ele passa a ter um custo do novo espaço para onde ele vai. Então, isso faz com que haja muita pressão de que você reduza o tempo de duplicidade, né? Porque isso tudo é custo, enfim, isso onera a operação. Então, prazo é sempre muito importante nesses projetos. Então, a gente acaba fazendo nessa fase de planejamento, antecipando o que são os itens-chave para a gente atacar num determinado projeto. O que vai dar problema nesse projeto? Para a gente mitigar isso antes disso acontecer. E aí a gente vai ajudar. Então, normalmente, num projeto padrão, a gente vai falar de identificar os arquitetos que poderiam ser, se já não tiverem designados, né? Tem clientes que têm arquitetos com quem já trabalham, com quem já estão confortáveis. Um ponto que é interessante citar, né? Como a gente tem bastante interação com clientes internacionais, muitas vezes a gente vai também começar um projeto com um parceiro internacional, porque é um parceiro que, por exemplo, já faz os projetos globalmente. Mas ele não está aqui. Então, a gente também vai aconselhar o cliente. Falar assim, olha, não adianta você fazer o projeto completo com um parceiro que não é daqui. Você pode desenvolver o conceito e a gente traz isso para cá para um parceiro local poder falar da parte regulatória, né, da parte de leis, atendimento ao que são as... Fazer a famosa tropicalização do projeto, exato. Né? Então, é isso. Aí, normalmente, a gente vai ajudar inicialmente a identificar quem vai elaborar esse projeto, todos os projetos, né? E assim que os projetos estiverem prontos, a gente tem... Isso eu estou falando resumindo, né? Sim. Assim, o processo. Sim. Fazer um intermédio de aprovações desses projetos com proprietário e condomínio, porque isso é bem importante, assim, é uma etapa que... Enfim, ela tem que acontecer, você não pode começar uma obra sem você ter autorização do proprietário e do condomínio, né? Acho bem importante você colocar isso, porque, de novo, a gente percebe que às vezes as pessoas mais leigas acham que o projeto corporativo é, como você falou, uma decoração. Sim. E é longe de uma decoração. Exato. Então, eu tenho falado, a gente tem quase que uma prefeitura interna hoje. Em cada um dos prédios, a gente tem que aprovar os projetos integralmente, senão você não começa uma obra. Exato. Né? E é engraçado, né? Que a gente, trabalhando nessa área, quando a gente olha pro resto do mundo, né? E você fala, gente, tudo deveria ser assim, né? Exato. Porque a gente, nos condomínios, nos edifícios, eles têm uma equipe técnica preocupada com os interesses total do prédio, né? Do proprietário, avaliando se o que você está propondo está de acordo ou... né, arrisca alguma questão da infraestrutura deles. E deveria ser assim para tudo, né? Exato. Do mesmo jeito que a gente faz residencial, aí você vê lá, tá bom, tem essas histórias, né? Tipo, foi lá e arrancou um pilar, né? Se a gente conseguisse, eu entendo que não tô nem propondo aqui uma coisa, mas assim, quando a gente começa a trabalhar dessa forma, a gente vê que no fundo deveria ser assim para tudo, Faz todo né? sentido, né? Que tenha uma preocupação e uma avaliação técnica, prezando pelos dois lados da questão, né? O cliente vendo a ótica dele, o proprietário e gestor do prédio em relação ao restante da infraestrutura. Exato. E aí, depois dessa fase de aprovações, a gente tem liberação para executar a obra. Como a gente falou rapidinho, normalmente são obras que acontecem durante a noite, fim de semana, né? Enfim. Então, é um mercado bem... Eu acho que é bem especializado no sentido de quem faz bem isso é quem está acostumado a fazer isso, né? Conhece essas condições, conhece os prédios. Difícil, eu acho, a gente trazer alguém de fora desse mundo. É uma curva de aprendizado grande, eu acho. Bem grande. No final, a gente ajuda o cliente a fazer a mudança.
a ocupar esse novo espaço, a gente ajuda ele a estar com tudo pronto, né? Porque muitas vezes tem alguns detalhes ou questões que têm que ser corrigidas ou melhoradas depois da finalização da obra. E aí a gente encerra a nossa parceria com ele, entrega toda a documentação de tudo que aconteceu durante o projeto. É uma atuação temporária, assim, né? Ela não é uma atuação, não é operacional como uma gestão de um escritório. Ela é gestão da obra enquanto ela acontece, né? Então, linhas gerais é mais ou menos isso. E acho que nesse teu trabalho, acho que você tem contato com muitas empresas de fora, como você falou, né? Conta pra gente o que você está vendo de tendências, como que as empresas estão enxergando esse momento que a gente está vivendo hoje. É interessante você pontuar isso, porque a gente não trabalha como agentes da mudança, né? Porque, de novo, a gente não está no lado criativo da questão. Mas como a gente senta na mesa com o cliente, a gente debate ou participa desses debates sobre para onde as empresas estão indo, querem ir, o que elas têm sentido de dificuldade, e sempre em relação ao espaço, né? Não estou falando de políticas internas da empresa, que isso não nos cabe, mas a gente acaba vendo muito disso, assim, como as discussões para alguns temas elas tendem a chegar na mesma conclusão e para outros elas são muito plurais, né? Porque dependendo da operação, de qual é o perfil do trabalho que aquela empresa faz, é uma forma como o funcionário vai usar o espaço de uma forma, né? Então, assim, uma das coisas que é inevitável a gente tocar é a questão de presencial remoto, né? Porque eu acho que a gente... isso é, acho que, claro para todo mundo, porque não só quem é do meio, mas todos são afetados, né? As pessoas, as empresas onde elas trabalham, discute isso, afeta diretamente a todos nós. E eu acho que é uma das discussões que a gente vê mais pluralidade, eu acho. Porque ainda que a gente veja, e eu acho que na mídia, assim, o que se fala é uma tendência de volta aos escritórios, o que a gente vê é que e aí, enfim, espero não... assim, nada do que eu estou dizendo aqui são verdades absolutas, tá? Eu acho que são percepções de como a gente acompanha a discussão. A gente vê uma dificuldade muito grande. Muitas empresas ficam perdidas. Porque a gente fala assim, eu vou transformar o meu espaço para ele ter... Então, assim, falando sobre atrair os funcionários de volta ao escritório, né? Que eu acho que já nos últimos 5 anos, eu acho que é o que se discute. Sim. Então, tem a empresa que vai falar, não, eu quero que tenha um ambiente um pouco mais aconchegante, com uma cara mais residencial, para que a pessoa se sinta acolhida também no espaço de escritório. Isso em contraponto a outra empresa que vai dizer, não, o que a pessoa tem em casa, ela já tem em casa. O que eu preciso ter no escritório é outra coisa. Eu preciso ter tecnologia, eu preciso ter espaço de trabalho, um espaço ergonômico, que vai ser muito melhor do que o que ela tem em casa para essa funcionalidade. Ou a gente vai ver, os meus funcionários vão para o escritório para colaborar. Então, eu preciso de espaços que sejam colaborativos, né? Então, eu acho que isso ainda divide muito. E mesmo as empresas que normalmente, vamos dizer, lideram esses movimentos em relação à discussão de ocupação de espaço, etc., eu ainda acho que mesmo essas ainda têm dúvidas sobre o que é... Qual é a forma de endereçar isso? Em resumo, não tem... Eu acho que não tem... uma tendência clara, assim, eu acho que, como diretriz, as grandes empresas querem que as pessoas voltem aos escritórios. Isso é o desejo, né? Mas a gente vê que é complicado. A gente mora em São Paulo, né? Então, a gente entende não só a discussão do eu prefiro, se eu tenho mais rendimento no meu trabalho em casa ou no escritório, porque aí são esferas tanto da função que a pessoa exerce como da personalidade dela. Mas eu acho que também tem uma questão que é comum a todos, que é isso. Quanto tempo você se desloca, quanto você se cansa mais, né? Sim. Todo o tempo que se perde nisso. Em contraponto ao fato de que eu acho que as empresas tiveram muita dificuldade de estabelecer um modelo que funcione para o trabalho remoto. Então, todo mundo fica muito na dúvida do que está acontecendo. Aí vira aquela policial, né, de Teams, para saber se a pessoa está online. É um pouco o que a gente falou, né? Que parece que fazer reunião online é trabalhar, né? E, na verdade...
Sim. não é, mas a gente viveu uma revolução, né? Sim. Porque até então o tempo de deslocamento estava na conta. E aí depois da pandemia, ele realmente pesa hoje Sim. no dia a dia do trabalho. Então, as pessoas, né? A gente sabe que existe o desejo da empresa e principalmente a geração Z, né? Tá querendo em contrapartida, né? Que é mais flexibilidade. Então, a gente fica no meio do caminho e é muito engraçado que pelo lado do arquiteto, acho que vocês também passam isso, né? Os clientes querem o que a gente faz, Exato. né? E é muito difícil, porque é o que você falou, acho que para cada um vai ter uma solução que, não vou dizer que é a ideal, mas é a mais adequada para a sua cultura, para a maneira como você trabalha, né? Exato. Então é difícil dizer um modelo que vai funcionar para todo mundo. Né? E até a gente vê isso que você falou, eu sinto também os clientes meio perdidos, assim, tipo, como que a gente faz? O que a gente faz? Quando antes da pandemia, a gente via, assim, as grandes empresas, elas tinham modelos muito estabelecidos. Então, eu tenho uma razão de quantidade de sala de reunião para quantidade de espaço de trabalho. A reunião grande, a reunião pequena. Eu tenho espaços de trabalho variados, né? E aí, a gente vê que tudo que se consolidou, talvez, ao longo de 10 ou mais anos, desse entendimento da empresa sobre o próprio funcionário e negócio, isso se desfez, né? Se desfez. Eu acho que ainda está bem num momento de aprendizado, né? Sobre o que é esse novo modelo, se é que existe um novo modelo de espaço de trabalho. Eu concordo, exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que também a entrada dessa geração mais nova, que já é nativa digital, que já tem uma outra maneira de se comportar realmente, muito diferente das outras duas, né? Porque a geração Z é a primeira que vem, que já nasceu com a internet, né? Os outros que estão no ambiente de trabalho não se adaptaram à internet. Então, são linguagens diferentes, né? Então, é muito interessante trabalhar com isso, né? Porque a gente aprende muito, né? E eu acho que é isso, assim, a gente acaba tendo contato com essas diferentes percepções do assunto, né? Então, como as empresas, cada operação entende isso, ou quanto eles estão estudando dessa... Então, eu percebi que o meu funcionário, a minha operação funciona melhor assim, eu testei aquilo. Então, acho que a gente está bem nessa fase de testes de novo, assim, né? Eu vou testar... Tem um cliente grande nosso que ele estava, talvez até falando isso, eu diga quem é, mas agora também já não tem nada confidencial. Ele estava num regime aí nos últimos 2, 3 anos muito diferente, que era, se eu não me engano, assim, 6 semanas em casa, 1 semana no escritório. Que, assim, eu não vi nenhum outro, né, essa proposta, assim, que aí era justamente, aí naquela semana era uma agenda essencialmente de colaboração, de eventos, de coisas, de reunião em equipe, né, porque aí você se focava naquele momento em que as pessoas iam, de fato, estar juntas e se encontrar. E agora, eles acabaram de decidir que volta todo mundo. Todo mundo volta. E aí, aquela coisa, né? Que sempre que quando vem essa diretriz, seja a empresa daqui, seja a empresa de fora, sai todo mundo desesperado por espaço, por adensamento. Porque aí, se num regime de 1 semana no escritório, 6 fora, você imagina qual é... O impacto, né? Quantas estações de trabalho... quantas pessoas por estação de trabalho eles tinham, né? E aí agora para você tentar fazer 1 para 1. Então, enfim, é curioso. A gente acompanha muito e é legal, porque acho que tem essa parte estratégica mesmo das discussões e que a gente acaba vendo muito mais do que qualquer um, né? Vocês inclusos do como cada um, assim, nesse momento entende que deve tratar a questão, né? Exato. E aí, eu acho que aí a gente pode acoplar outro assunto que é interessante, que é a sustentabilidade, né? Como que você enxerga a questão da sustentabilidade nesses projetos corporativos? A sustentabilidade, eu acho que também é um tema que influencia bastante nessa discussão, né? Claro que essa questão do voltar ou não voltar está latente, ela impacta muito em quantidade de estação de trabalho, etc. Mas o lado da sustentabilidade, ele vem numa crescente, eu acho, eu posso dizer. Assim, eu não sou especialista, não vou colocar dados concretos aqui, mas eu sempre me interessei bastante por isso. Inclusive,
quando ainda residente de obra, né, antes de trabalhar com gerenciamento, eu comecei a me envolver com obras LEED especificamente, que é a certificação que a gente mais vê, né, de sustentabilidade para escritórios. Eu cheguei a fazer gestão de obras LEED e tal, com essa ótica. E aí, naquele momento, tinha bastante coisa acontecendo disso, assim. E isso foi meio numa constante, talvez até um pouco uma diminuição, assim, isso estou falando de 2012, assim. Aí talvez ali até 2020 tenha tido ou uma constante ou até uma diminuição da discussão. Mas aí eu vou aproveitar para colocar um contexto histórico. Como que é esse tema no geral, né? Antes de falar do nosso mundo, nosso nicho, como que ele evoluiu, assim. Não é uma coisa de agora, apesar de que pra gente ele aparece muito agora nos últimos 20 anos, né? Mas isso, assim, já se tem uma ideia do impacto que a gente causa no ambiente lá na década de 60, 70, né? A gente começou a entender que existe um impacto, nós vivendo no mundo geramos impacto e estamos gerando problemas para o mundo. Ali ainda era muito intuitivo, né? Assim, que a gente percebeu, mas não tinha um caminho bem estabelecido. Aí, nos anos 80, 90, que começou a quantificar isso, assim, então, o que isso está relacionado ao quê? A quanto eu consumo de energia, aos meios de produção de energia, né? Aí começa uma parte mais quantitativa de entender como que isso se traduz em números, né? E aí também é nesse período que começam a se falar de certificações, e eu acho que são programas, entre aspas, que propõem um olhar para isso, né? Então, propõem que empresas ou, enfim, não só, olhem para isso de uma forma objetiva. Sim. E aí, nesses últimos 20 anos, sim, a gente vê isso se traduzindo mais até numa forma não só de quantidade, né? De falar o que eu consumo ou o que eu economizo, porque o LEED começou muito nesse sentido, né? De você falar assim, então vamos propor um projeto que consuma menos energia. Então, eu tenho luminárias mais eficientes, ou consuma menos água. Eu tenho a questão das torneiras e tudo mais, né? Enfim. Mais do que só isso, a gente começou a falar de uma visão mais holística para falar de não só dessa parte ambiental, mas uma parte de bem-estar, de ambiente, né? Então, você olhar para uma parte mais humana, assim. E aí isso ficou uma visão mais completa, né? Não só uma questão de consumo, mas também que espaço eu proponho para os meus funcionários. Isso agora também, de novo, trazendo para a nossa realidade, né? Mas assim, como que eu coloco o componente humano nisso? Né? Como alguém que recebe os frutos dessa discussão. E aí o que eu tenho visto é que, assim, desde, arrisco dizer, que com a COP21, que foi em Paris, 2015, eu acho que começou um movimento muito mais de envolver as empresas nessas discussões que já tinha, né? Dessas cúpulas da ONU e etc., sobre impactos climáticos. E aí teve as empresas meio que foram convidadas, assim, a ser parte, porque afinal elas são... Sim. Os maiores geradores de impactos, né? E aí eu acho que isso gerou dentro dessa visão holística, o crescente da discussão do ESG, que a gente vê bastante agora, né? Porque eu acho que aí no pós-pandemia que isso se consolidou nas empresas como políticas reais. E só para situar, né? ESG é Environmental, Social e Governance, que é como se fosse questões ambientais, sociais de governança. Então, é essa visão holística, né? A gente não está falando mais só a gente ainda usa o termo sustentabilidade, mas já é com uma visão assim, não é só quanto eu gero, não é se eu reduzo o impacto que eu estou gerando, mas é se eu posso compensar, né? Que a gente fala de net zero, né? Enfim, emissão zero, se eu consigo gerar benefícios na mesma medida que eu estou consumindo ou tirando, né? Enfim. E eu acho que a tendência do que a gente tem visto agora nessas discussões é para uma etapa regenerativa, que eles chamam, que é não só eu compensar o que eu tiro, né? Devolvendo, mas devolver mais do que eu tiro, né? Então, assim, nessa coisa de regenerar o planeta. Isso desvia um pouco, assim, de linhas gerais, porque acho que é uma discussão de âmbito global, né? Não se aplica só à nossa realidade. Mas na nossa realidade, ela se traduz nos projetos. Porque aí, vocês devem ter visto isso também, como uma tendência também das empresas globais, que já têm essas políticas, nesses últimos anos, bem estabelecidas. Eles já solicitam e demandam que o nosso mercado esteja adequado, ou comece a se adequar, né? E que aí a gente assiste não só
como isso se traduz na discussão dos espaços, dos projetos, que materiais a gente vai usar, se a gente conhece a origem, se esses materiais estão, de fato, propõem um desempenho e um resultado nessa temática, mas eu acho que acaba também gerando uma provocação na cadeia de suprimentos. Toda, né? Porque a gente que trabalha com fornecedores, a gente vê que esse nosso mercado tem um papel muito importante de formar essa cadeia, né? Ou seja, na hora que o cliente demanda isso gera uma oportunidade ou uma necessidade de que a cadeia responda ou se adeque para entregar, né? Sem dúvida. Então, eu acho que é um tema muito relevante, assim, porque eu acho que ele tem impacto direto. Muitas empresas começaram a olhar para isso lá atrás, né? Quando a gente fala de certificação LEED, como uma propaganda, né? Assim, para dizer que eu faço alguma coisa, eu comprei esse selo. Mas isso acaba movimentando toda a cadeia, porque aí você vai falar, você vai fazer espaços melhores, você vai melhorar a questão da gestão de resíduos. Então, isso impacta a cadeia toda, né? Não só o selo ou, enfim, a questão estratégica ou política das empresas optarem por, enfim, atender esses requisitos. Não, sem dúvida. Eu acho que é uma mudança cultural do mercado, né? De estar olhando realmente para quando você especifica, né? A gente tem falado muito de especificação no mundo da arquitetura, de você ter consciência e total responsabilidade do que você está especificando. Então, você precisa realmente conhecer o produto, como ele é fabricado, principalmente quando você vai entrar em um projeto que vai exigir uma certificação, aí já é mais crítico ainda. Então, é muito importante os arquitetos estarem atentos realmente a isso, né? A especificação, ela é muito mais do que só estética. Sim, né? E eu acho que isso é um amadurecimento mesmo da cadeia, assim, porque quando a gente vê isso em números, porque quando a gente falava lá atrás de certificação LEED, a primeira preocupação, e aí olhando para uma perspectiva de gestão de projetos, uma primeira preocupação era, isso vai demorar mais tempo e vai custar mais caro. Hoje, falando de certificação LEED, que ainda acho que é o que a gente mais vê nos projetos e que está mais relacionada de fato aos itens do projeto e não aos materiais, aos materiais. Hoje a gente praticamente, assim, muitos dos projetos a gente consegue certificar sem fazer grandes alterações. Então isso mostra que já está embutido, o olhar, né? Exato, o olhar já se transformou. Então, assim, as empresas de construção já se adaptaram para fazer uma gestão de resíduos. Então, elas já estão fazendo isso independente de alguém estar cobrando para uma certificação, né? A própria escolha de materiais. Então, a arquitetura já com esse papel de conhecer o que são os materiais, as alternativas. Então, eu acho muito legal, assim, ver que a gente realmente, assim... Subiu a régua, né? Com certeza. Subiu a régua, acho que isso é bem legal. Mas é uma característica realmente do corporativo, né? Onde as empresas todas que atuam estão muito preparadas, né? Para lidar com essas exigências que vêm de certificação, de clientes de fora, porque é diferente, né? E eu acho que a gente está por essa perspectiva, num lugar privilegiado, Exato. Né? Porque essas escolhas vindo das empresas, elas têm, primeiro, uma possibilidade de acontecer, porque uma empresa, ela pode escolher destinar fundos a uma determinada questão, né? Ela se ajusta para poder ter essa realidade. E aí, a hora que ela melhora, ela cria essa oportunidade, quer dizer, essa necessidade da cadeia se adequar, a cadeia se adequa não só para ela, né? Então, é isso. Assim, isso vai acabar se refletindo nos materiais que a gente usa no residencial. Isso amplia a visão, né? Para os outros mercados. Então, acho bem legal que... Assim, acho importante que isso exista, né? Que as empresas tenham tomado a frente dessas questões e tenham cobrado que a gente se adeque, né? Porque hoje, por exemplo, esse ano a gente fez uns 2 projetos para empresas de óleo e gás. E eles, como estão ligados a essa indústria que é muito polêmica, né, na questão ambiental, eles têm regras muito fortes e específicas sobre isso. Então, inclusive numa seleção de alguns parceiros que iam trabalhar no projeto, e eu tô falando de um projeto pequenininho, de um escritório, não tô falando de nada de mineração, né? Tinha diretrizes super rígidas sobre os participantes
seguirem determinadas regras. Então, é uma forma de você, né, garantir, né? Garantir, já vem uma exigência do cliente, porque muitas vezes quando isso parte do projeto, aí vira custo-benefício, né? Exato. Será que vale a pena investir nisso, né? E realmente a gente entende que o peso do financeiro é importante, Sim. mas depois você acaba colhendo isso lá na frente. Exato. Quando você faz boas opções. Se existe de cima para baixo uma diretriz que você tem que atender, é isso, se acomoda. Ainda que você tenha que inicialmente destinar custo de projeto para isso. Né? Então... E Bia, me conta uma coisa, você falou do LEED, né? E a gente sabe que tem o WELL também. Como que você vê essa certificação WELL? O WELL, ele também tem ganhado bastante espaço. Mas ele tem uma questão que é assim, o LEED ele está muito relacionado ao espaço, né? Ao que a gente projeta, aos materiais e ao que vai ficar, mas no sentido de ciclos de consumo, de limpeza do ar, de, né, redução de energia, água, etc. O WELL ele está mais focado nessa parte do funcionário ou do ambiente de trabalho. E aí ele vai demandar um trabalho grande de RH. Então, não é um trabalho isolado do projeto. Para o LEED, o projeto consegue certificar meio que sem a ajuda de mais ninguém. Claro, com o cliente aprovando o que é necessário aprovar. Mas para o WELL, você precisa necessariamente que a operação do cliente esteja embarcada. E você acha que agora com a NR1, que está trazendo toda essa questão da saúde mental dos colaboradores e tal, as empresas vão correr mais atrás dessa certificação WELL? O que você acha? Eu não sei se uma coisa está ligada à outra, mas eu acho que já tem uma tendência de se buscar mais isso. Talvez dentro dessa mesma ideia das empresas melhorarem, porque também tem outros discursos que andam junto, como diversidade, inclusão e tal, que assim, facilitam algumas discussões, né? E eu acho que sim, a gente tem visto mais em função de... E eu acho que, na verdade, é o inverso, assim, eu acho que isso começa e ajuda a proporcionar, porque isso já coloca em questão, em pauta, isso, como você trabalha, né? O que você proporciona para o seu funcionário em termos de saúde, né? Em relação ao espaço. Então, eu acho que são questões que estão ligadas. Ainda não sei te falar se assim, o resultado desse desejo vai vir por forma de certificação, mas eu acho que eles andam lado a lado, sabe? Acho que uma coisa facilita a outra. Mas tem isso, assim, são muito mais políticas que a empresa tem que ter para ela poder ter esse selo, além do que se faz no espaço. Fitwel é uma também que é talvez um pouquinho entre uma e outra, que tem uma parte de espaço e uma parte mais de políticas, ou até de como você incentiva o uso do espaço, né? Então, você encorajar o funcionário a usar aquela infraestrutura de uma determinada forma, em parte dele, ele gastar mais energia, se movimentar mais do que ficar só sentado. Na parte do escritório, dele consumir menos água, dele separar a parte dos resíduos, né, para reciclagem, esse tipo de coisa. No processo de gerenciamento de projetos, vocês incentivam os clientes a olharem para esse lado? A gente tem que falar disso bem no começo, né? Porque ainda que, por exemplo, o LEED tenha sido facilitado por esse ajuste geral, a gente até já conseguiu, em alguns projetos que isso surgiu mais tarde, adequar ou, enfim, incluir como pauta do projeto. Mas é pergunta das primeiras reuniões. Premissa, né? Que a gente tem que entender, olha, como vocês veem, vocês têm premissas, vocês querem conhecer, se não conhecem. Porque a gente também acaba não sendo especialista para dizer se... faz sentido para você, mas a gente consegue identificar. Por exemplo, às vezes o cliente não fala sobre uma certificação, mas pelas políticas que ele traz e as demandas do projeto, a gente fala, provavelmente se você... Aí a gente pode dar o toque, falar assim, se você quiser certificar, provavelmente o seu projeto é super certificável sem nenhuma alteração. Então a gente consegue aconselhar, mas é uma coisa que a gente tem que ver do começo, porque tem decisões que a gente toma e às vezes dependendo da infraestrutura base, por exemplo, do prédio, etc., você pode ter limitantes que se você não resolve no começo, você pode inviabilizar que esse processo aconteça depois. Que aconteça depois. Entendi. E, Bia, existe um tamanho mínimo para uma empresa contratar um gerenciamento? Como é que você vê isso? A gente
a gente faz obras de todos os tamanhos. O que a gente entende é assim, tem perfis de empresas que, assim, para quem faz mais ou menos sentido. Eu acho que a gente tem valor a agregar em qualquer projeto. Mas a gente vê que alguns clientes preferem simplificar determinados processos. E a nossa função é justamente, eu vou olhar o que está sendo gasto, eu vou cobrar questões de cada player que tiver embarcado, né? Então eu vou acompanhar o orçamento, eu vou cuidar disso, assim, de tempo e dinheiro o tempo todo. A gente faz assim, vou te falar, só agora a gente deve estar fazendo umas 2 ou 3 obras de 300 metros quadrados, no mesmo tempo que a gente faz obras de 10 mil. Então, eu acho que tem a ver com o perfil do cliente e a gente não tem a ver com o valor da obra. O nosso custo é como uma consultoria, é um custo de horas do profissional. Então, não estava assim, se você vai gastar, se é um projeto mais caro ou mais barato, o nosso custo é o mesmo. Tem a ver com, assim, se é um projeto curto ou longo, se é um projeto complexo ou mais simples, que para um projeto complexo eu posso precisar de mais horas. Então, é muito nisso, assim. Então, não tem um padrão que justifique gerenciamento. Onde a gente vê que tem mais necessidade, ou a gente vê muito acontecer, são os clientes que não têm conhecimento e não tem equipe para tocar o projeto. Então, assim, às vezes você vê que o nosso ponto de contato é uma pessoa do RH. A pessoa do RH, ela não vai saber o que ela precisa, né? Exato. Então, ou mesmo assim, uma empresa internacional e ela tem uma operação reduzida aqui, então lá fora ela tem os times que entendem de tudo, mas ela não tem alguém aqui que possa representar ou, entendeu? Ou até aconselhar ela sobre o que é a realidade local. E aí, normalmente, esse é o ambiente onde a gente atua mais. Mas, no fundo, a gente poderia atuar em qualquer projeto. Em qualquer projeto. Eu acho que é um ganho muito grande de qualidade, né? Até por isso que você falou, né? Muitas vezes a interface do cliente não é um técnico e para nós, os técnicos, fica mais difícil às vezes de falar com o cliente alguns detalhes, né? Que quando a gente conversa com o gerenciador flui muito mais fácil, justamente porque vocês estão sentados do lado dele com esse olhar do que a gente precisa, né? E tem quem ache que é um dificultador, né? Mas na verdade é um facilitador, porque o nosso objetivo é ter um papel, apesar de eu representar os interesses do cliente, é ter um papel neutro, ou seja, a hora que, se alguém está me trazendo para a mesa uma coisa que faz sentido, então é minha obrigação levar isso para o cliente e explicar para ele por que faz sentido ou não. Do mesmo jeito que eu vou questionar caso não faça sentido. Então, é o que você falou, não é só para o cliente, né? É para essa interface entre todas as partes. Eu acho que é um facilitador ali de... E fora a redução de tempo por parte do cliente. Exato. Porque vocês estão em todos os momentos cuidando, né? Acho que isso é um valor muito grande, assim. Né? Eu acho que, assim, né? Claro que sou polêmico eu dizer, porque eu tô aqui desse lado, mas, assim, eu acho que é muito complicado você fazer um projeto sem saber, né? Sem nunca ter feito, ou sendo alguém de uma área específica que não conhece, assim. Então, eu acho que faz muito sentido, né? Ter esse auxílio de alguém que está acostumado, conhece os prédios, conhece os fornecedores, enfim. Exato. Para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. O que é um espaço inspirador para você? Olha, aí eu vou falar não como gerente da CBRE, falar como Beatriz mesmo. Eu acho que, assim, a gente poder ter um contato, eu acho biofilia, assim, né? Verde, para mim, é uma coisa que torna um espaço muito inspirador, porque eu acho que ele traz... Eu acho que a gente conseguir fazer essa ponte. A gente trabalha em espaços fechados, né? 95% das vezes. Eu acho que poder trazer um pouquinho de fora para dentro, seja com luz natural, seja com plantas, com essa... Eu acho que isso, para mim, é o que faz um espaço ser mais inspirador. Muito legal, então. Bia, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Espero que o pessoal tenha gostado muito. Eu também agradeço de coração. Acho que é um espaço super legal. Como a gente falou, não tem muito disso, assim. Eu acho que não só para quem é da nossa área, mas para outros curiosos, assim. Eu acho que é interessante poder saber um pouquinho mais desse mundo. Então, fico muito feliz que vocês tenham lembrado de mim. Muito obrigada.